Na região da Galileia se esconde um lugar misterioso e fascinante, que conta a história de rebelião, de uma luta contra a opressão romana há quase 2000 anos. Além disso, nesse lugar vocês podem ver uma vista maravilhosa do Mar da Galileia e visualizar os caminhos que Jesus fez há quase 2000 anos pela região do norte do Mar da Galileia. Nesse vídeo vamos percorrer juntos os misteriosos acantilados do Monte Arbel. E antes de começar nosso trajeto aqui no Monte Arbel e descobrir as fascinantes cavernas ocultas que escondem esse lugar, o mais importante aqui é colocar chapéu, estão vendo aqui, chapéu da Moriá, óculos de sol, esse mês de julho aqui é complicado, e sempre levar água. Aqueles que participam em nossos programas aqui em Israel recebem esse chapéu bastante particular, por dois motivos. Primeiro, que cobre o sol, bastante. Segundo, que identificam, estamos com grupos, muitos grupos, identificam nossos grupos, porque ninguém aqui em Israel usa esse tipo de chapéu, e também com o logo da Moriá. Então, vamos começar nosso trajeto aqui, nosso circuito no Monte Arbel, e eu peço para você me acompanhar por aqui. Mas antes de descer para onde estão as cavernas, que contam uma história maravilhosa, sensacional, que já já você vai ver, eu quero te mostrar as vistas que você pode ver aqui do Monte Arbel e que realmente poucos turistas conhecem. Veja aqui, vou virar aqui a câmera. Essa região da Galileia, olha que lindo, verde, muitos povoados aqui. E essa estrada que vocês estão vendo aí é o caminho que Jesus fez, com quase toda certeza, probabilidade altíssima, que esse é o caminho que Jesus fez até chegar, e vocês estão vendo aqui, ao norte do Mar da Galileia. Ao norte do Mar da Galileia, dá para ver que bem longe aí, a cidade de Magdala. Ou seja, é provável que Jesus fez esse caminho que eu mostrei, chegou até Magdala, que seria mais ou menos, mostrando com o dedinho aí, e depois continuam mais para o norte, para aqui, para Cafarnaum, onde aí temos certeza que Jesus esteve. Magdala não está mencionada nos evangelhos, mas a probabilidade é altíssima. E vejam aqui, vemos mais do Mar da Galileia, lindo, realmente sensacional estar aqui. E se eu faço aqui 360 graus, vocês veem a cidade de Tiberíades, fundada por Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes, que foi também tetrarca, o governador da região da Galileia. Então vemos a moderna cidade de Tiberíades. Aqui vocês podem ver uma montanha redondinha. Vou me aproximar, porque tem aqui um poste de alguma coisa, de som aqui. Aí vemos a montanha, Monte Tabor, que de acordo com a tradição aí foi a transfiguração de Jesus. Agora, não está relacionado com a época de Jesus, mas é importante os chifres, aqui, chifres de Hittim, onde aconteceu uma das batalhas mais importantes da história da humanidade, quando os muçulmanos, liderados por Saladino, derrotaram e humilharam os exércitos dos cruzados. Mas agora vamos voltar em direção do Mar da Galileia, que é o que mais atrai, que eu pessoalmente me emociono cada vez que venho aqui, não somente porque é um lugar lindo, é uma vista linda, sim, sem dúvidas, mar azul, na verdade não é um mar, é um lago, claro, mas estamos de Mar da Galileia, mas é emocionante, como dizia, não somente pela vista linda, mas e principalmente por causa das histórias bíblicas que aconteceram aqui. Vejam aqui como estamos descendo por uma espécie de degraus, caminho, uma trilha aqui, que nos leva até uma escada, que a gente tem que escalar um pouquinho, descer, até chegar às cavernas, que é talvez a atração principal do lugar. Mas assim, muitos me perguntam, mas quando nós, participantes dos programas da Moriá, participamos do programa A Israel Bíblica Desconhecida, temos que fazer todo esse trajeto, muitas pessoas preocupadas, mas eu não consigo andar tudo isso.
tem um problema aqui de saúde, não se preocupe. A gente não faz isso, geralmente, salvo que 100% do grupo queira realmente fazer esse trajeto que a gente vai fazer. É por isso que decidi, já que a maioria provavelmente não vai fazer esse trajeto, levar esse trajeto virtualmente até vocês. Então, pessoal, nós vamos descer aqui esse acantilado, esse penhasco do Monte Arbel. Veja que lindo, Mar da Galileia. Vocês podem ver aqui uma espécie de ferros que servem para segurar quando você vai descendo. É isso que nós vamos fazer. De novo, não se preocupem aqueles que participam do nosso programa. A gente não faz esse trajeto, salvo que 100% do grupo realmente deseje. Mas eu vou trazer isso virtualmente, então vamos descer. Agora eu vou te mostrar as cavernas, que é talvez a maior atração desse lugar, e a história que conta essas cavernas. Olha isso, pessoal. Tudo isso que desci agora, inclusive dá para ver aqui esses ferros para segurar, como se fosse uma escada, né? Para você escalar ou descer a montanha, o penhasco. Olha que lindo, gente. E agora eu vou te mostrar, enquanto a gente anda, as vistas que estou vendo aqui são sensacionais. Veja aqui. Olha que bonito, gente. Mar da Galileia, impactante, né? E a gente vai continuar descendo pelos degraus que estamos vendo aqui. E você está me acompanhando nessa visita ao Monte Arbel, com essas vistas lindas. Vocês podem ver aqui Magdala, já bem pertinho. Dá para ver, inclusive, as ruínas de Magdala, sinagoga. Consigo ver a sinagoga daqui, que provavelmente Jesus ensinou, pregou aí essa sinagoga. Não está nos evangelhos, mas tem um consenso entre os especialistas que deviam ter visitado esse lugar. E olha o Mar da Galileia. Desde o Monte Arbel. Monte Arbel não é citado, não é mencionado nem na Bíblia hebreia, nem no Novo Testamento, mas o contexto histórico do século I, antes e depois de Cristo, coincide com o que nos narra o historiador judeu-romano Flávio Josefo. Então é muito relevante estar aqui em Monte Arbel, além de ver essa vista, essa geografia do norte da Mar da Galileia, é muito relevante aprender sobre o Monte Arbel e o que aconteceu aqui, que já em questão de segundos, eu vou te contar quando a gente chegue nas cavernas do penhasco do Monte Arbel. Chegamos agora a uma das tantas cavernas que tem aqui no Monte Arbel, que contam uma história, como já mencionei no início, de resistência, de luta, de rebelião contra o opressor romano. A primeira história que tem a ver com essa caverna acontece no período em que o rei Herodes, antes de ele virar rei, ele era governador da Galileia. Nos anos 40 a.C., ele reprime uma rebelião de judeus contra ele, porque ele, como governador, também era muito duro. Era um governador muito jovem, 26, 27 anos talvez, e Flávio Josefo nos conta da rebelião dos judeus de Arbel contra Herodes. E aí Herodes, que ele faz? Ele não podia suportar ter rebelião. Ele era judeu, de origem idumeu, mas fiel a Roma. Então ele faz o seguinte, você lembra o penhasco que está aqui em cima, que a gente desceu. Era muito difícil para os soldados de Herodes descer e reprimir essa rebelião, porque ia ser uma presa fácil. Então o que Herodes pensa? Ele criou talvez o primeiro elevador da história, porque ele construi, isso Flávio Josefo nos conta em detalhe, ele construi uma espécie de elevador, uma espécie de gaiola de madeira, onde dentro dessa gaiola descia por cordas, assim, tinha uma corda lá em cima no penhasco, a gaiola desce, até a entrada da caverna, e aqui já os soldados de Herodes podiam com lanças, com espadas, massacrar todo mundo ou simplesmente jogar fogo. Inclusive, Flávio Josefo nos conta que a primeira tentativa desses elevadores fracassou. Por quê? Porque os judeus estavam aqui, encerrados nessas cavernas, estão falando de dezenas de cavernas aqui, eles queimavam essas gaiolas de madeira. Então, Herodes pensou de novo. Herodes era muito inteligente, muito criativo, né? E aí ele vai criar umas gaiolas de madeira, só que com madeira molhada, para impedir que possa ser queimada pelos rebeldes. E assim que ele desce, de novo, com cordas, cima, vai descendo. Essa aqui é a gaiola, corda por cima, vai descendo a gaiola assim. E aí os soldados de Herodes, eles conseguem reprimir muitos dos rebeldes judeus. Segundo Flávio Josefo, eles tiraram a própria vida. Alguns, inclusive, pularam para, inclusive vou mostrar para vocês aqui, pularam para
campo vazio, veja aqui. Veja que bonito, hoje em dia é bonito, naquele então uma tragédia, né? Vocês podem ver que ele fala, Flávio Josefo, olha o Mar da Galileia que lindo. Ele fala que muitos, antes de cair mãos romanas, eles eles pularam para o vazio aqui, né? No Mar da Galileia. E uma coisa curiosa que Flávio Josefo é a única fonte que fala na antiguidade sobre pessoas que tiravam a própria vida. É um ato que é proibido pelo judaísmo. É interessante, alguns historiadores falam que talvez Flávio Josefo inventou isso, e alguns falam que realmente era melhor tirar a própria vida do que cair em mãos dos romanos, dos soldados de Herodes nesse caso. E é assim que Herodes reprime essa rebelião. Mas essas cavernas, né, vamos voltar de novo para o lado da caverna, essas cavernas aqui serviram também durante o período da grande revolta judia contra Roma, no ano 66, 67, aqui na Galileia, já com o general Vespasiano, eles reprimem também duramente, judeus estavam escondidos aqui nessas cavernas, e conseguem conquistar a Galileia. Como Flávio Josefo sabe tão bem o que aconteceu aqui durante a rebelião romana, porque ele era o comandante das forças rebeldes contra Roma. O nome anterior dele era Yosef ben Matitiao. Então ele é o general dos rebeldes aqui na Galileia. Conta com muitos detalhes. Inclusive vou mostrar para vocês aqui. Dá para ver um pouquinho Magdala. Ele conta em detalhe o que aconteceu aqui em Magdala, como vocês podem ver. Né, essa cena aí, Magdala, e toda essa área do Mar da Galileia. Então, essa história fascinante das cavernas do Monte Arbel, que terminou realmente uma tragédia nas duas rebeliões. A primeira contra Herodes, nos anos 40 antes de Cristo, e também a rebelião judia contra Roma, no ano 66, 67, que foi duramente reprimida aqui na Galileia. E aqui podemos ver mais cavernas. Temos aqui cavernas por baixo, temos cavernas por cima, temos cavernas por aqui. Estamos falando de pouco mais de 300 cavernas que foram descobertas aqui no Monte Arbel. E se a gente, por exemplo, vai nessa direção aqui, vamos encontrar mais e mais cavernas, inclusive nessa montanha que está aqui em frente. Vemos aqui também um monte de cavernas, onde os rebeldes judeus se escondiam tanto da repressão do governador da Galileia, Herodes, que depois seria o rei Herodes o Grande, o rei dos judeus, quanto também durante a época da rebelião judia contra Roma, quando o imperador, nesse momento era somente general, depois viraria imperador, Vespasiano com seu filho Tito, chegam aqui na Galileia a reprimir essa rebelião. Então, essa é a história do Monte Arbel, uma história que pouca gente conhece. É uma história ou um lugar que pouca gente visita. Eu, pessoalmente, não conheci pessoas que visitaram aqui, no Monte Arbel. Olha isso, olha que maravilha. E isso que a gente faz aqui em Moriá, nos nossos programas da Moriá, em Israel, levar você para lugares exclusivos. Provavelmente você está assistindo esse vídeo e você já veio 5 vezes para Israel, 10 vezes para Israel, 50 vezes. Estou falando de pessoas que conheci pessoalmente, uma pessoa agora no mês de março, 50 vezes ele veio para Israel. Nunca ouviu falar de um lugar como esse. Nunca ouviu falar de lugares subterrâneos de Jerusalém, ou de Tel Laquis, ou de Hirbet Keiafa, ou de Ipos, e de tantos outros lugares que geralmente, quando você vem para uma caravana, um grupo de turismo regular, parece que Israel é somente esse roteiro clássico. E eu quero dizer, Israel oferece centenas de sítios arqueológicos, lugares sensacionais. Você abre a Bíblia e você se impacta. Então, quero te convidar a você também participar em nossos programas aqui em Israel e ser parte de um programa realmente exclusivo, onde você vai descobrir, com historiadores e arqueólogos, uma profundeza que outros programas de turismo clássico, lamentavelmente, não te dão. Na descrição desse vídeo, eu vou te deixar todos os detalhes para você entrar em contato conosco para se inscrever em algum de nossos programas exclusivos aqui da Moriá em Israel. Então, te espero para que você me visite aqui em Israel e juntos descobrir lugares impactantes que têm a ver com a Bíblia Sagrada. Mando para você um grande abraço e a gente se vê em nosso próximo vídeo.